Olá, queridos, graça e paz a todos vocês. Sou o pastor Rivailson e estou mais uma vez aqui para trazer a vocês um assunto maravilhoso, principalmente por causa do momento que nós estamos vivenciando, né? Esse Covid-19 aí tem feito com que muitas pessoas fiquem em casa, né? Principalmente eu, e pensando nisso, tá? É que eu vou trazer esse tema aqui para nós, né? Combatendo o estresse, né? A gente sabe que quanto mais as pessoas ficam em casa, tá? Questão de rotina e outras coisas mais, o nível de estresse ele cresce a cada dia. Então eu já quero te aconselhar a pegar aí papel, caneta, pegue também a Bíblia, tá? Que nós vamos ver alguns textos, né, sobre essa questão do estresse. Quero deixar então para vocês um texto da palavra de Deus, Filipenses, capítulo 4, verso de número 6, tá bom? Então eu te aconselho que você pegue aí papel, caneta e vamos mergulhar um pouco na palavra de Deus. Vamos falar sobre combatendo o estresse através da palavra de Deus. Antes eu quero deixar um texto para a nossa meditação, que está em Filipenses capítulo 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Vejam que o apóstolo Paulo, dentro desse texto, já estava aconselhando a igreja em Filipos a respeito dessa questão de ansiedade, que é uma enfermidade também desencadeada, né, através do estresse. Então, é por isso que eu acho esse assunto relevante e se eu fosse você, eu pegava papel, caneta e a Bíblia para algumas anotações. Então, vamos lá, gente. O que é o estresse? Tá? Anote isso aí. O que é o estresse? O estresse é a exaustão física ou mental provocado por várias situações, tais como pressão, rotina, doenças, traumas, ambientes e etc. Na verdade, são inúmeros os agentes estressores, tá? Só para a gente ter uma ideia, o estresse ele atinge cerca de 90% da população mundial. O estresse é responsável por uma série de complicações na vida das pessoas. Quanto mais uma pessoa se estressa no dia a dia, menor controle sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu corpo, essa pessoa terá. É por conta disso, né, que desencadeia outros problemas, como ansiedade e síndrome do pânico. Então o estresse ele é tão perigoso que ele tem o poder de desencadear outros problemas, como ansiedade e também a síndrome do pânico. Agora preste atenção, por gentileza, porque existem alguns sinais de uma pessoa quando ela está estressada. Então preste atenção, sinais que indicam que uma pessoa está estressada. Esses sinais eles podem ser classificados em dois grupos. Preste atenção, esses sinais podem ser classificados em dois grupos. Primeiro, sinais de estresse mentais. Segundo grupo, sinais de estresse físicos. Isso é importante. Vamos lá? Sinais mentais. Falta de concentração. Uma pessoa estressada, tá? Ela apresenta esses tipos de sinais. Sinais mentais. Primeiro, falta de concentração. Você não consegue se concentrar em nenhum tipo de atividade, seja ela simples ou seja ela, tá, mais profunda. Você não tem concentração mental para fazer tal coisa, tá? Arrumar casa, fazer uma tarefa, trabalhar. Você não tem concentração mental, falta de concentração. Segundo, pensamentos distantes. Você está em um ambiente, mas o seu pensamento está em outro lugar.
tá certo? Sentimento de impotência diante das situações, tá? Você se acha incapaz de resolver tais problemas, tais situações. Olha que coisa importante. Nervosismo exacerbado. Ninguém pode lhe falar nada. Ninguém pode lhe olhar atravessado, tá? Ninguém pode lhe desobedecer, porque aí você se encontra nervoso ou nervosa por conta do estresse, tá? E também o esquecimento. Isso é muito importante. Você esquece do compromisso. Você esquece onde botou algum objeto, tá certo? Então isso chama-se esquecimento. É um sinal também de uma pessoa que está com o seu nível de estresse lá em cima, sinais na mente. Agora vamos aos sintomas físicos. Isso é importante, veja bem, porque também o nosso corpo dá sinais, tá? Dá sintomas. Vamos lá. Falta de disposição para a realização de suas atividades. Olha que coisa importante, tá? A pessoa só quer ficar deitada, a pessoa ela é desanimada, ela não tem disposição para cumprir com as suas obrigações diárias. Vamos lá. Dificuldade para dormir por conta das preocupações. Olha aí os sinais físicos, tá certo? Vamos lá? Em algumas situações, a pessoa terá queda de cabelo, algumas terão alergias de pele, outras terão tensão muscular, tá? Isso é muito importante, imunidade baixa, dores de cabeça, dores no peito, aceleração dos batimentos cardíacos, ranger de dentes, atraso na menstruação, no caso do sexo feminino, tá certo? Então, para termos uma vida saudável no âmbito mental e físico, precisamos saber como combater o estresse. Olha que tema importantíssimo. Perceba que os sinais, eles são perigosíssimos. É por isso que esse tema é importante, é relevante. Como eu posso combater o estresse para que eu não seja vítima desses sinais, desses sintomas, tá? Que a gente terminou de classificar aqui agora. Então, eu quero falar-lhes e quero que você anote aí agora como combater essa maldição, como combater o estresse. Vamos lá? Então, primeiro, identifique as fontes do estresse e procure controlá-las. Olha que coisa importante. Por que eu mandei você pegar a Bíblia? Abra aí em João capítulo 5, verso 14. Vamos lá? Evangelho, João, capítulo 5, verso 14. Olha o que é que diz o evangelista João no capítulo 5 e no verso de número 14. Texto importantíssimo para o tópico que nós estamos abordando. João capítulo 5, verso 14, o evangelista vai dizer assim: Depois, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. O capítulo 5 de João vai falar de um paralítico. Ele estava em Betesda, ele tinha 38 anos ali. Jesus chega, cura esse homem, e a Bíblia diz que depois Jesus vai encontrá-lo no templo. E lá Jesus vai dizer a ele o porquê que ele estava naquela situação. Jesus vai dizer assim: agora você está são. Vá e não peques mais. Então, qual era a fonte causadora da paralisia do homem? Era o pecado. Então Jesus mostrou para ele aonde era a fonte que estava causando a sua paralisia. Jesus identificou a fonte e resolveu o problema daquele homem. É isso que nós estamos falando aqui. Em identificarmos a fonte que está causando o estresse e trabalhar em cima dela. Então, o que estava causando a paralisia no homem foi o quê? Foi o pecado. Então, Jesus disse a ele: vai, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Então, a primeira atitude que eu devo tomar é verificar, é encontrar a fonte que está me causando o estresse e fazer o quê? Eliminá-la, remediá-la, controlá-la.
Você deu para entender? Um exemplo, se eu frequento um ambiente e esse ambiente me causa estresse, eu tenho que evitá-lo. Ou então mudar os meus hábitos, porque às vezes são ambientes que você não pode abandoná-lo, seu ambiente de trabalho, sua casa, são ambientes que você não pode abandoná-lo. Mas, porém, você pode mudar os seus hábitos, tá certo? Você não pode mudar o ambiente, geograficamente falando, mas você pode mudar os seus hábitos no ambiente, tá certo? Então, primeiro, identifique a fonte causadora do estresse. O que é que está te causando o estresse? Em relação ao ambiente, Marcos, capítulo de número 8, verso 26. Gente, olhem que texto fantástico, tá? Marcos, Evangelho, olha que texto maravilhoso. O capítulo é o 8, verso de número 26. Vamos lá, olha o que é que a Bíblia vai dizer. Você conseguiu achar aí? O texto vai dizer, e mandou-o para sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Esse homem aqui era cego, e ele estava em uma aldeia chamada Betsaida. Jesus, entrando nessa aldeia, se deparou com esse cego. Jesus tem uma atitude, pegou ele pela mão, tirou ele da aldeia, e lá fora da aldeia, Jesus o curou da sua cegueira. E depois Jesus vai dizer assim, ó, vá para casa, não entre mais nessa aldeia. Ou seja, aquela aldeia não estava fazendo bem para aquele cego. Por isso que Jesus diz para ele, daqui, vá para casa, não entre mais nessa aldeia, porque existem ambientes, tá certo, que não são legais para nós. Existem ambientes que não nos fazem bem. Então Jesus fez com que aquele homem não entrasse mais na aldeia, porque por certo, tá, aquela aldeia não trazia coisas boas para aquele homem, tá certo? Então, primeiro passo, identifique a fonte do estresse e trate de remediá-la, tá bom? Vamos lá. Segundo passo, olha que coisa importante, gente. Selecione as suas prioridades, para que você não queira fazer tudo e acabe se desgastando e não fazendo nada. Isso é importante, gente. Divida as tarefas, organize o seu tempo. Jesus falou sobre isso. Mateus, capítulo de número 6, verso 33. Dê uma olhada na sua Bíblia, por gentileza. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está nos ensinando a ter prioridade, a termos prioridades. Buscai primeiro. Então precisamos ter prioridades. Precisamos dividir as nossas tarefas. Precisamos organizar bem o nosso tempo. Isso é importante. Abra Lucas, capítulo de número 10, verso de número 41 e 42. Vamos lá? Lucas, capítulo é o 10. Lucas 10, verso 41 e também o verso 42. Olha o que é que o texto vai dizer. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Tá vendo, gente? Que os muitos afazeres, a gente quer fazer uma coisa, quer fazer outra, tudo de vez. Nós não temos prioridades. Nós não priorizamos os nossos afazeres. Queremos fazer tudo de uma vez só, fora de tempo, e a gente acaba nos afadigando. É isso que causa o estresse. Porque o que é o estresse, lembra que a gente falou? É a exaustão mental e física. Exaustão é o desgaste do corpo, é o desgaste da mente, por causa de muitos afazeres, pressão, doença e outras coisas mais, mesmice. Então precisamos ter prioridades. Jesus entrou na casa de Marta e Maria, e Marta resolveu fazer tudo dentro da casa e não priorizou o momento que ela está aos pés de Jesus. Aí Jesus diz assim, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Era questão de prioridade. Arrumar a casa
não era a prioridade no momento. A prioridade no momento era sentar aos pés de Jesus e ouvi-lo. Mas Marta não. Jesus está na casa e Marta está distraída fazendo outras coisas e por conta disso ela se afadigou, porque ela deixou a prioridade de lado para fazer outras coisas que não era prioridade naquela hora. Então, irmãos, você tem que ter prioridade. Minha irmã, você tem que ter prioridade. Não queira fazer tudo de uma vez só, porque você vai se desgastar, você vai ficar estressado, você vai ficar estressada e não vai conseguir fazer nada. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1 em diante, vai dizer que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Você precisa organizar o seu tempo. Você precisa aprender a ter prioridades, tá certo? Isso é importante. E aqui eu encerro falando sobre a terceira coisa que a gente pode fazer para combater o estresse. Faça algum tipo de exercício físico. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os exercícios aumentam a liberação da endorfina, uma substância produzida naturalmente no cérebro, que traz um sentimento de tranquilidade, aumenta a confiança e também a autoestima. Querido, compre uma corda, pule corda, faça uma caminhada, vá em uma academia, faça uma esteira, tá? Monte na bicicleta, faça um exercício físico, tá? Perceba que essa substância chamada endorfina, ela já é produzida naturalmente no nosso cérebro. Porém, o exercício físico faz com que aumente o nível de produção da endorfina. E uma vez a endorfina ela acrescentada no nosso cérebro, acontece isso. Um sentimento de tranquilidade, de paz, tá? Um aumento na nossa confiança e um aumento também na nossa autoestima. Então, pastor, o que é que eu devo fazer para combater o estresse? 3 coisas que eu classifiquei. Existem várias, mas 3 que eu classifiquei. Olha que coisa importante. Identifique a fonte do estresse e trate de controlá-las. Identifique o que está te causando o estresse e elimine, se possível. Segundo, olha que coisa importante, selecione as suas prioridades. Organize o seu tempo. Isso é muito importante. E terceiro, faça exercícios físicos. Gente, é de fundamental importância o exercício físico. Corra, pule corda, faça o abdominal, vá para a esteira, né? Procure uma bicicleta, compre uma bicicleta ou vá na academia, na bicicleta ergométrica, tá certo? E eu tenho certeza que você ficará livre. O estresse vai passar distante de você. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu espero que esse estudo sirva de edificação para a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, a paz do Senhor.